Boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo com qual hora que você está aí assistindo esse canal. É o terceiro vídeo da série, né? Saindo do sistema religioso. Meu nome é Fábio, do canal Andando em Verdade. E estamos hoje para falar um pouco das ofertas. Eu quero ler um texto em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 8, e eu quero ler algumas partes para que os irmãos em Cristo, os verdadeiros irmãos que queiram compromisso com a verdade, compromisso com a igreja de Cristo, a verdadeira igreja, que não tem porta nem parede, que também não tem aí nome, né, denominação, né, que não façam parte da instituição humana. E é para essa igreja que eu quero dirigir essa palavra de hoje. Também eu quero dirigir para os visitantes, os que têm interesse e que estão nesse momento ouvindo, né, esse canal e assistindo esse canal. Na 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 8, a partir do capítulo 8, olha o que o apóstolo Paulo, ou São Paulo para os católicos que estão me assistindo, os irmãos católicos, conhecem como São Paulo, né? Olha o que São Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu para os irmãos que estavam em Corinto. A 2ª carta de Paulo, ou epístola, para a cidade de Corinto. Então, nesse momento, ele escreve, né, para a cidade de Corinto e diz nos seguintes termos: irmãos, nós vos damos a conhecer a graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, em meio a múltiplas tribulações que puseram à prova sua grande alegria e sua extrema pobreza, transbordam em tesouros de liberalidade. Se eu fosse um pastor do sistema, eu ia parar por aqui e ia começar a falar: meus irmãos, vocês têm que ser liberais, tem que dar o dízimo, tem que dar o carro, tem que dar a casa. Mas vamos continuar lendo, né? É uma forma de manipular a palavra de Deus, infelizmente. Acontece isso. Verso 3. Dou testemunho de que, segundo os seus meios, ou as suas posses, propriedades, e para além delas, com toda a espontaneidade e com viva insistência, aquele povo estava insistindo em ofertar, nos rogaram a graça de tomar parte nesse serviço em proveito dos santos. A palavra santos é os separados em Cristo, os que foram comprados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Então havia na Judéia um povo passando fome, necessidade, e essa igreja aqui de Corinto está recebendo uma carta que os da Macedônia rogavam, clamavam a Paulo: Paulo, por favor, deixe que nós participemos dessa grande coleta, porque nós queremos fazer isso pelos irmãos. Nós estamos ardendo de vontade pelo Espírito de ofertar na vida desses irmãos. Mas olha o contexto, que lindo. Olha como que foi tudo isso, né? Veja bem, a partir do 5. Ultrapassando mesmo as nossas esperanças, deram-se primeiramente ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Por isso, insistimos junto a Tito para que leve o bom termo entre vós essa obra de generosidade, como já tinha começado. Visto que tudo tem abundância, tem fé, tem eloquência, ciência, toda espécie de zelo e a caridade que vos inspiramos, procurai também distinguir vós nessa obra de generosidade. Paulo está aqui dando uma dica aos coríntios. Olha, assim como vocês viram o que eu acabei de escrever, que vocês
também tem esse mesmo espírito que transbordem, né? Com essa generosidade. Não por medo, não por pressão e não por dizer que vai ser amaldiçoado se não der. E muito menos fazendo campanha e votos, né? Vamos continuar lendo. Versículo 8. Não digo isso para vos impor uma ordem, mas citando-vos o zelo dos outros. Dou-vos a ocasião de prova a sinceridade da vossa caridade. Com efeito, conheceis a generosidade do próprio nosso Senhor Jesus Cristo, que por causa de vós se fez pobre, embora fosse rico, para vos enriquecer com a sua pobreza. Ou seja, quando Jesus se rebaixou, né, a nível de humano, ele nos enriqueceu pela entrega na cruz, né, em todas as sortes de bênção, como está em Efésios capítulo 1. Nós somos abençoados em Cristo Jesus em todas as sortes de bênção espirituais nas regiões celestiais, não aqui na terra. Abre aspas. Não tem pastores aqui no Brasil que possa, aqui nesse canal, postar versículo da Igreja do Senhor Jesus Cristo e que Jesus fez uma promessa física de bens materiais, e até mesmo os apóstolos depois da cruz de Cristo, que tenha um versículo só sequer que falem sobre prosperidade financeira no sentido de promessa saindo de Cristo Jesus. Não tem. Não tem. Não vão encontrar. Fecha aspas. Continuando a leitura. A propósito, dou-vos um parecer, verso 10. É que convém a vós, que já foste os primeiros desde o ano passado, não somente em realizar, mas também em querer realizar essa obra. Agora, portanto, levai a termo, de modo que a boa disposição da vossa vontade corresponda à realização segundo os vossos meios. Quando existe a boa vontade, somos bem aceitos com os recursos que temos. Pouco importa o que não temos. Não desejamos que o alívio dos outros seja para vós causa de aflição, mas que haja igualdade. Olha que lindo. Veja bem o que está sendo falado aqui. Não é para que vocês deem demais e falta na vossa casa, e lá tenha bastante e vocês não tenham nada. Mas compartilhe de acordo com o que tem, que se um dia vocês não tiverem, eles lá que já foram supridos um dia possa ter, para voltar essa graça na vossa vida. E assim haja igualdade, né? Olha só o que está escrito aqui no verso 14. No presente momento, o que para vós sobra, suprirá a carência deles, a fim de que o que é agora em vão, supérfluo, deles, um dia, que eles estiverem sobrando, venha a suprir a vossa carência, e assim haja igualdade. E aí ele cita, né, ali um versículo. O Paulo cita um versículo aqui. Versículo do Velho Testamento. Ele cita: quem recolhera muito não teve excesso, e quem recolhera pouco não sofreu falta. Ele cita ali um trecho, né, do maná no deserto, que o nosso Deus falou: olha, não recolha maná além do necessário. Colha a porção diária. Quem colhia muito, além da porção diária, no outro dia estava estragado, mofado. Quem colhia apenas a porção diária, no outro dia não ficava com falta, porque tinha novamente o pão lá. E hoje eu te digo, até pegando aqui surfando nessa onda, já que eu citei isso, sabe quem é o nosso pão hoje, que nos alimenta o tempo todo? O próprio Senhor Jesus Cristo. Isso também vai ser para um próximo vídeo. Aí, olha só o que continua a partir do capítulo 9 agora. A propósito do serviço a ser prestado ao santo, é necessário vos escrever: conheça a vossa boa vontade, e por causa dela me orgulho de vós junto aos macedônios, dizendo que a Caia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem servido de estímulo à maioria das igrejas. Entretanto, mando-vos, irmãos, a fim de que o elogio que de vós fiz não seja desmentido nesse ponto, e para que, como dizia,
estejais realmente preparado. Se algum macedônio fosse comigo e não vos encontrasse preparado, essa plena confiança seria motivo de nos envergonhar, mas não dizer de vós envergonhardes. Julguei, pois, necessário pedir aos irmãos que antecedesse junto a vós e organizasse as vossas ofertas já prometidas. Estas já preparadas seriam um sinal de genuína ou de verdadeira liberalidade e não de uma demonstração de avareza. Por isso que lá em 1 Coríntios 16 fala: o primeiro dia da semana põe em casa, em parte, as suas ofertas, para que não faça coleta quando eu for, para que não se demonstre aquela expressão de avareza, todo mundo ofertando, dando dinheiro ou dando alguma coisa, como acontece exatamente hoje nas igrejas atuais. Põe até musiquinhas, pula, dança e joga o dízimo, joga o envelope, né, ali fazendo um verdadeiro festival, né, da parte ali onde não deveria. Então, o que acontece? Vamos continuar a leitura. Sabei que quem semeia pouco também colherá, e quem semeia com grandeza ou muito, também colherá. Cada um dê como dispõe o seu coração, e sem pena e sem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Nossa, vocês amam esse texto, né? Deus pode acumular a vós de toda espécie de graça, para que tenhais sempre em tudo o necessário e vos fique algo de excedente para toda a obra boa, conforme está escrito. Novamente ele vai dar uma citação do Velho Testamento: distribuiu Deus aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Aquele que fornece semente ao semeador e pão para o alimento, vos fornecerá também semente e multiplicará e fará crescer os frutos da vossa justiça. Serei enriquecido de todos os modos para praticar toda a espécie de obras e de generosidade que suscitarão a ação de graça a Deus por nosso intermédio. Pois o serviço dessa coleta não deve apenas satisfazer a necessidade dos santos, mas há de ser a ocasião de grandes ações de graça a Deus. À vista a vossa comprovada virtude exercida nesse serviço, eles darão glória a Deus pela obediência que professais em relação ao Evangelho de Cristo, e pela grandeza, a generosidade com que a eles e a todos fazeis participar dos vossos bens. Ou seja, doando, ofertando bens, campos, e orando por vós, e eles vos manifestarão a sua ternura, por causa da extraordinária graça que Deus vos concedeu. Graça seja tributada a Deus por esse dom inefável, esse dom que não dá para falar, né? Olha só que interessante agora. Nós vamos ver aqui que no verso 19, voltando um pouco do capítulo 8, olha o que diz aqui. Mas ainda foi designado pelas igrejas para ser nosso companheiro de viagem nessa obra generosa, serviço, Tito aqui, empreendemos para a glória do Senhor a realização das nossas boas intenções. Tomamos essa precaução para evitar qualquer crítica na administração da grande quantia que estamos encarregados. Com efeito, preocupamos-nos com o bem não somente aos olhos de Deus, mas também aos olhos dos homens. Com os delegados, enviamos os delegados separados que iam levar a oferta, enviamos o nosso irmão Tito, cujo zelo de muitos modos frequentemente já experimentamos, e que agora se mostra muito mais solícito, pois deposita em vós plena confiança. Quanto a Tito, é meu companheiro e colaborador junto a vós, ao passo que aos nossos irmãos são enviados das igrejas. E a glória de Cristo. Dai-lhe, portanto, diante das igrejas, prova da vossa caridade, e fazei-lhes
ver o justo motivo do nosso orgulho a vosso respeito. Irmãos, aqui a leitura é grande, é um pouco cansativa, mas eu quero deixar claro aqui que não há na Escritura um mandamento ou um versículo que tem que fazer você ofertar todo dia na sua igreja, na congregação a qual você vai. Mas observar a necessidade dos irmãos, seja dentro da congregação primeiramente na sua casa, depois no seu quintal, depois na igreja a qual você está congregando, e depois disso em qualquer lugar, porque você é livre para ofertar os órfãos, as viúvas e aos necessitados no geral. É isso que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Então, as ofertas naquela época tinham um propósito. As ofertas eram para os santos da Judéia que estavam passando fome. O que passar disso é apenas recolhimento de pastores humanos que querem a cada dia igreja cheia de membros para ofertar. Então eles fazem culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E muitas vezes, quando é 3, 4 vezes por semana, eles também fazem culto de manhã, recolhe dinheiro. Culto de noite, à tarde recolhe dinheiro. E culto à noite recolhendo dinheiro. E algumas igrejas até falam, não, por isso que na minha igreja é uma vez por semana, assim como está em 1 Coríntios 15, ou é 16, se eu não me engano agora, que Paulo pede para fazer a coleta no primeiro dia da semana. Mas ali ainda está nesse mesmo contexto da coleta que na Macedônia já tinha começado, e também em Corinto tinha iniciado, mas agora Paulo estava reforçando, né, essa expressão de ajuda dos irmãos para esse povo. Então é só isso, meus irmãos. O que passar disso é balela de pessoas que querem apenas ver dinheiro e não a graça espiritual ou espiritual a qual o Evangelho nos enriquece. Amém? Um grande abraço e a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Muitos outros textos eu vou aqui abordar com calma, com mais preparo. Me desculpe, porque foi meio rápido a forma que eu apresentei, porque o tempo é implacável, às vezes fica muito longo, e aí a gente que está começando, o pessoal não tem muita paciência para vídeo longo. Então deixa o seu like, inscreva no canal se você não é inscrito, e pode fazer os comentários, refutações, mas nas escrituras. Escritura, principalmente se for trazer algo assim, que seja Novo Testamento. Amém? Um grande abraço e boa noite a todos aí.